Olá pessoal, eu me chamo Leonardo, eu faço parte do time fiscal do suporte da Intelidata e hoje a gente vai falar sobre distribuição de documento fiscal pela Cefaz. De uma forma bem resumida, a autorização de nota fiscal ela se resume num processo de autorização do documento pelo sistema e depois, posteriormente, esse documento é enviado para a Cefaz. Quando um fornecedor emite uma nota para um cliente e esse cliente precisa obter esse documento fiscal, ele dispõe de alguns módulos no sistema onde ele pode fazer essa importação. Como a gente consegue determinar isso? Fica a critério do cliente. Existem os módulos que a gente pode determinar como nativos, que seria a importação por XML ou chave de acesso, que estão disponíveis em todas as versões do sistema, ou então em módulos específicos, como documentos destinados e gestão de NFE. Antes de a gente entrar no como funcionam essas ferramentas, a gente precisa tratar e entender como que funciona a distribuição desses documentos pela Cefaz. Então eu trouxe para vocês aqui esse pequeno fluxograma que está disponível na ANT, que a gente vai abordar aqui. São duas, a ANT 2014-002, que é da distribuição de DFE. Aqui esse documento, vamos dizer assim, é o que rege toda a operação de distribuição de documentos pela Cefaz e também constam as regras para consumo indevido, enfim, tudo que a gente precisa saber sobre a distribuição de documentos está nessa nota técnica. Então vamos lá, abrindo a nota técnica aqui que está disponível no portal da NFE, o que a gente precisa observar? O fluxograma do Web Service de distribuição, como que isso se aplica na prática para quem é usuário do UniPlus. Quando o fornecedor emite uma nota, essa nota ela é autorizada pelo ambiente autorizador, geralmente a Cefaz estadual, e depois esse documento fiscal é sincronizado com o ambiente nacional. A partir do momento que esse documento é sincronizado com o ambiente nacional, a gente tem a geração do NSU pela Cefaz. O NSU ele é o número sequencial único, ele está atrelado ao CNPJ de cada empresa que emite nota, tá? Então a gente tem no papel de interessado, que a gente chama de atores, a gente tem o emitente, a gente tem o destinatário, a gente tem o transportador e terceiros. A gente vai falar de cada um agora. O que temos na NT? O emitente, obviamente, é a pessoa que está emitindo a nota para o destinatário. E dentro dessa operação nós temos também o transportador que pode ser citado na nota. Então, o emitente ele não tem a nota fiscal que ele autorizou disponível para consulta via documentos destinados ou gestão de NFE, porque ele não é um ator interessado na nota. Veja que nessa tabela disponibilizada dentro do artigo nós temos essa informação bem nítida aqui para a gente visualizar. Então a gente tem a nota disponível para o destinatário, transportador e terceiros. Terceiro se enquadra aqui a contabilidade do cliente ou qualquer pessoa autorizada lá no XML, com CNPJ. Então, voltando aqui para o nosso fluxograma, o ator da NFE ele emite a nota, né? E aqui na tela de consulta, o Web Service funciona dessa forma aqui. O cliente, que é o ator, ele faz a consulta lá no Web Service, o Web Service faz a requisição, né, para a aplicação lá dentro do servidor e dá um retorno. A gente tem os retornos também mapeados na documentação, então não vamos falar dele agora. Seguindo aqui, como que a Cefaz disponibiliza então esses documentos? A partir do momento que a nota foi autorizada e já sincronizou com o ambiente nacional, a gente tem o processo então de distribuição desses documentos. Como que funciona? Para quem é usuário do serviço, ou seja, um CNPJ que vai fazer uma consulta inicial, a primeira consulta, ele vai ter a geração do NSU a partir dessa primeira consulta. Ou seja, se o meu CNPJ vai fazer a primeira consulta de notas hoje, só vai ser exibido para mim notas emitidas a partir dessa primeira consulta. Então não existe NSU retroativo nesse caso. Para quem utiliza já normalmente, né, ou seja, usuários do serviço nos últimos 60 dias, a geração do NSU ela continua normal, ou seja, não tem interrupção. E para qualquer usuário que deixar de utilizar esse serviço por mais de 60 dias, vai ocorrer um reset, ou seja, o NSU ele vai parar, né, de ser gerado pela Cefaz e vai retomar a partir da próxima consulta por esse método. E também não há geração de NSU retroativo. Então vamos voltar cada um aqui para a gente entender bem.
Para quem já é usuário normal, nos últimos 60 dias o NSU continua normal gerando para ele, ou seja, ele vai conseguir consultar sem problema nenhum. Usuários novos, não existe NSU retroativo e a consulta a partir do primeiro acesso dele no web service, a Cefaz vai disponibilizar os documentos, ou seja, o NSU vai contar para ele a partir desse primeiro acesso. E para quem deixou de utilizar por mais de 60 dias, a partir do dia 61 vai ser interrompido o NSU e vai ser retomado esse NSU a partir da próxima consulta, sem NSU retroativo também. E o que é o NSU? O NSU, cada documento fiscal autorizado lá na Cefaz, ele vai ter atrelado a ele um NSU, que é único para cada CNPJ. Antes não era assim, antes era meio que confuso, a Cefaz ela não atrelava unicamente um NSU para cada CNPJ. Agora não, para facilitar até a consulta e também o controle por parte do fisco, eles têm a geração de NSU, ela é feita por CNPJ e segue essa sequência sempre, ela nunca vai mudar. Então, a gente já viu aqui como que é feita a distribuição, né? É por NSU e tem os papéis que a gente vai ver mais para frente. E no UniPlus, como que a gente tem acesso a esses documentos? Como eu mencionei ali no início, a gente tem 4 formas de obtenção do XML. Importação de XML, propriamente dito, que é o arquivo. Importação por chave de acesso, documentos destinados e gestão de NFE. A importação por XML, vou mostrar aqui, ela está disponível em todas as versões do sistema, desde a básica para a completa, e ela está acessível no menu Notas Fiscais e Importação de NFE do fornecedor. Esse caminho é idêntico para a importação via chave de acesso ou arquivo XML. Como a gente está falando do XML, é muito importante ter em mente que você precisa ter esse arquivo já no seu computador para poder importá-lo no sistema. Na documentação que vai ficar disponível para vocês depois, é possível consultar ali o passo a passo de como obter o XML no portal da NFE. E deem preferência ao portal da NFE, porque a gente tem outras ferramentas para fazer download do XML, que até facilita um pouco a vida do cliente, mas para importação no sistema pode gerar problemas. Por exemplo, ferramentas de terceiros, onde o cliente não precisa nem usar o certificado, o XML não vem assinado, isso gera erro na hora da importação. Então, tendo em mãos o XML obtido lá, você vai acessar o menu Notas Fiscais, Importação de NFE do fornecedor, vai selecionar através de arquivo XML, vai navegar na sua máquina pelo arquivo e vai clicar em importar. Já o segundo método, isso também vale para o UniPlus Web, é pela chave de acesso. O primeiro passo é você ter, obviamente, a chave de acesso do documento fiscal. Mesmo caminho, notas fiscais, importação de NFE do fornecedor, e a gente vai selecionar a opção diretamente da Cefaz e informar a chave de acesso do documento. Lembrando que precisa ser uma chave de acesso de uma nota autorizada e uma chave de acesso válida. O que acontece a partir do momento que eu clicar em importar após informar a chave de acesso? O sistema ele vai disparar um evento, que é um evento de manifestação do destinatário para a Cefaz. E esse evento vai ficar registrado junto àquele documento fiscal. Então, aqui é um ponto de atenção também, porque ao disparar esse evento, pode ocorrer uma rejeição. Se a nota foi autorizada há mais de 10 dias, pode acontecer de o cliente obter o retorno 596, que é isso que a gente está vendo na tela aqui. Por que isso acontece? Muitos clientes relatam esse tipo de problema porque não se atentam à data de autorização do documento. Quando o documento é emitido há mais de 10 dias, você não vai conseguir importar ele pela chave de acesso. Por quê? Porque tem uma ANT que regra justamente isso. Para a realização de eventos de manifestação do destinatário como ciência da emissão, são 10 dias contados a partir da data de autorização da NFE. Ou seja, se a nota foi autorizada no dia 1º e no dia 15 eu tentar importar ela, eu não vou conseguir. Daí eu tenho a opção de fazer pelo XML, que é o passo anterior que a gente viu. Então esses são 2 métodos, vamos dizer assim, nativos para obtenção da nota fiscal para lançamento no sistema. Agora a gente vai falar de 2 em particular que estão atrelados à distribuição de DFE, que é o assunto principal, que é documentos destinados e gestão de NFE. Gestão de NFE, ele requer licenciamento, tá? Ele tem uma documentação própria, que eu vou deixar aqui no final, e também
ele tem uma sistemática um pouco diferente de documentos destinados. Vamos falar primeiro de documentos destinados, que também está disponível em todas as versões do sistema. Como você acessa isso? Menu Notas Fiscais, Documentos Destinados. Toda vez que você fazer essa seleção, acessar esse módulo, o sistema automaticamente vai fazer uma consulta. Veja que no meu caso aqui, ele deu um erro porque não encontrou nenhum certificado. Tudo bem, nesse caso a gente vai ignorar. Aqui a gente já tem acesso à tela. Então, antes de mais nada, o que a gente precisa ter em mente quando for utilizar documentos destinados? Ele tem alguns pré-requisitos. Tá? Primeiro deles, certificado digital válido. Isso é muito importante porque sem o certificado a gente não vai conseguir fazer consulta no web service. O ambiente tem que estar como produção lá nos parâmetros da NFE. E o emissor, no caso o cliente que está fazendo a consulta, ele precisa estar em dia na Cefaz, precisa estar credenciado lá, habilitado para poder fazer essa consulta. Tendo em mente que você já tem essa configuração feita, você vai acessar a tela de documentos destinados e como está explicado na NT, a partir da primeira consulta, o sistema já pode ter um retorno aqui, que são os seguintes retornos possíveis, tá? Eu tenho eles mapeadinho aqui na NT. Vamos abrir aqui a NT para a gente ver. O que acontece? Quando o sistema se conecta com o web service usando o certificado do cliente, ele pode ter o seguinte retorno, os seguintes retornos da Cefaz. Uma rejeição, que vai vir a mensagem junto, né, nessa rejeição. Geralmente é a 656, é mais comum de se deparar nessas consultas. Pode também receber nenhum documento localizado, que ele é o código 137, e o documento localizado, que é o código 138. Tá? Depois a gente vê a tratativa para cada uma dessas, para cada retorno desses. Então eu estou lá na minha tela de documentos destinados, eu posso aqui na parte superior fazer uma consulta por todos os documentos disponíveis ou só novos documentos. E a partir disso o cliente vai ter o gerenciamento das notas fiscais deles, tá? Como que funciona no gestão de NFE? É a mesma sistemática. O que a gente precisa observar é que lá no gestão de NFE, esse processo de consulta é automatizado pelo Yoda. Então o Yoda ali de tempo em tempo, ele vai lá no web service e faz essa consulta para a gente e traz as notas que estiverem disponíveis. Quais são os pontos de atenção nesse método de consulta? É o seguinte, quando a gente consome o web service da Cefaz, a gente tem que estar ciente das rejeições que a gente pode ocorrer no caso dessa consulta. Aqui a gente tem a 656, como eu citei anteriormente, que é a mais comum. O que acontece? Quando o cliente recebe a 656, ele vai ter ali consumo indevido. O consumo indevido é a rejeição mais comum de ocorrer, porque normalmente o que acontece? O cliente ele pode estar consultando fora da sequência, o NSU, ele pode ter feito mais de 20 consultas por hora, ou ele ultrapassou mais de 600 consultas a cada 5 minutos. Então assim, é a rejeição que ela tem mais causas prováveis. Então o cliente ele deduz automaticamente que seria um problema do sistema. Mas aqui a gente precisa separar muito bem que todas as rejeições elas vêm da Cefaz. Não só para documentos destinados, mas também de documentos fiscais, tipo nota fiscal eletrônica, tudo que for autorizado pela Cefaz, qualquer rejeição provém dela. Tá? O sistema ele não valida isso, ele só envia para a Cefaz. Assim como na consulta de documentos destinados e gestão de NFE, o sistema ele apenas realiza consultas. Todos os retornos vêm da Cefaz, com algumas exceções que a gente vai ver a seguir. Então aqui a gente tem uma tabelinha, né? Rejeição 656, né? O que tem a causa, que eu já citei ali, mais de 20 consultas por hora, o usuário fazendo consultas com NSU fora da sequência. E esse NSU fora da sequência é um ponto de atenção. Geralmente o que acontece? A contabilidade ela usa o certificado do cliente para fazer a consulta desses documentos fiscais. Consequentemente, o cliente não vai conseguir ver esses documentos, porque a Cefaz, lembra que está na NT, ela não disponibiliza duas vezes o mesmo documento, não existe NSU retroativo. Então, se o NSU do sistema é um valor e no sistema da contabilidade for outro, já vai dar problema aí. Já vai acontecer de algumas notas não vão aparecer para o cliente e vice-versa. Tá? Nesses casos, a gente orienta que o cliente peça que não seja utilizado o certificado dele
na contabilidade e o sistema conta com uma rotina que exporta esses XMLs, então não precisa eles ficarem fazendo o download por fora do sistema, assim digamos. E a gente tem a ação sugerida, né? Para o consumo indevido, a 656, a gente tem um artigo específico na central do UniPlus, tratando explicadinho lá, passo a passo, de como resolver esse problema. Outro retorno, 137, que é nenhum documento localizado. Nesse caso, o sistema fez a consulta e a Cefaz retornou que não existem novos documentos naquele período, ou seja, se ele fez uma última consulta e fez outra agora e não apareceu nada, a Cefaz vai retornar o 137 para ele. Então ele só precisa aguardar mais um tempo e fazer novas consultas. Assim que existirem documentos disponíveis, a Cefaz vai liberar ali na tela para ele. E o 138 é quando ocorre a busca de documentos e existem documentos. Aí o sistema vai registrar esses documentos na base de dados para que o cliente consiga fazer o lançamento deles, tá? Lembrando que baseado no papel desse cliente na nota fiscal. Ele pode ser o destinatário, o transportador ou um terceiro que esteja autorizado. Outros erros que também são comuns. O erro 403, que é o forbidden. Esse erro ele indica que há algum problema com o certificado digital do cliente. Ele pode estar vencido, pode estar revogado ou ele pode estar mal configurado. E em últimos casos, assim, quando está tudo certo com o certificado, pode ser também um problema na Cefaz. Pode ser uma instabilidade que gerou essa rejeição. No caso do 403, precisa corrigir o problema do certificado caso ele esteja vencido ou revogado. E no caso de ser um problema da Cefaz, precisa aguardar restabelecer o serviço. Outro erro que é muito comum de acontecer, o 404, que é o Not Found. O que acontece? Como o sistema realiza uma consulta no web service, quando você tenta se conectar com esse web service e recebe o retorno 404, verifique se o ambiente não está configurado como homologação, pois no ambiente de homologação não existe serviço de distribuição de DFE, consequentemente vai ocorrer esse erro 404 na consulta. Então a solução nesse caso é verificar o ambiente configurado nos parâmetros, reiniciar o sistema que vai funcionar. Aí a gente tem erros específicos do sistema, que é falha de comunicação, falha em invocar método remoto, bem comum de acontecer. Nesses casos, a gente também tem uma documentação específica para tratar desses problemas. Tá? A gente vai deixar o link para vocês ali. Outro problema comum, o cliente relata que não recebe novos documentos há dias ou semanas ou meses. Né? Nesse caso, existe uma tratativa para cada tipo de consulta. Se for documentos destinados, é bem provável que seja esse problema da consulta fora no sistema. Tá? Porque uma vez que você tem o sistema configurado, está se comunicando com a Cefaz, você recebe retornos condizentes, por exemplo, o 137 que não existe novos documentos, isso indica que está funcionando normal o sistema e o problema pode ser fora, pode ser a contabilidade fazendo essa consulta. Nesse caso precisa verificar, fazer uma análise do que está ocorrendo e corrigir o problema. No caso do gestão de NFE, ele é um pouco mais complexo porque você precisa analisar os logs do IODA e verificar também se o IODA está em execução durante a rotina de uso do cliente. Pode ser que ele esteja travado, pode ser que ele não esteja configurado corretamente. Também temos documentação lá no gestor de NFE que explica como verificar esses problemas. Considerações finais aqui são dicas úteis. Como eu falei ali antes, para cada tipo de problema a gente tem uma análise e uma abordagem diferente. Então a gente precisa ter em mente que retornos podem vir da Cefaz e do sistema. Todas as rejeições elas vêm da Cefaz, portanto não é do controle nosso e nem do sistema corrigir essa rejeição. Como que isso funciona? Se você tem uma rejeição por consumo indevido, você tem que verificar a causa. Se é consulta fora da sequência, se o NSU está zerado, por exemplo. Então, mensagens de retorno da Cefaz são validações feitas exclusivamente pela Cefaz. Assim como a distribuição dos documentos é feita somente pela Cefaz, o sistema não consegue fazer essa busca de outra forma. Ele depende que a Cefaz disponibilize. Então, se o documento não existe lá para consulta, não tem muito o que fazer. É só aguardar para que existam novos documentos. Então, tendo em mente que os retornos eles podem trazer novos documentos, trazer nenhum documento ou
bloquear por 1 hora por consumo indevido, verifique sempre se o sistema está configurado de acordo com o padrão exigido, né, pelo suporte. Aqui a gente tem documentação de como fazer essa parametrização no sistema. E também a gente vai deixar o link do Fale Conosco com a Cefaz. Em muitos casos, pode ser que o cliente tenha algum tipo de bloqueio na Cefaz e o sistema receba uma rejeição que não condiz, ou seja, um falso positivo. Nesse caso, ele pode entrar em contato com a Cefaz e fazer a correção lá, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Então, pessoal, seria isso a nossa dica de hoje. É um assunto um tanto complexo, ela aborda vários temas, a gente tem várias NTs e várias atualizações para as NTs que a gente pode consultar, mas a gente vai deixar uma documentação aqui para vocês fazerem a consulta depois, que está bem mastigadinho esse assunto. Creio que vai ser de grande ajuda para tratar desses problemas de documentos destinados, gestão de NFE, quando não aparecem novos documentos, beleza?